Gente, boa tarde. Eu ontem estive conversando com uma pessoa, orientando ela, e é incrível, né? Que é uma senhora e ela largou tudo em São Paulo para vir morar com um senhor que é gaúcho. E ela tinha ficado viúva fazia 3 anos. E esse senhor se interessou por ela, começou a conversar, começou a ver que ela era uma pessoa bem de vida, uma senhora bonita, interessante. Começou a ir para São Paulo visitar ela, atrás dela. E os dois começaram a namorar. Ele decidiu que queria casar com ela e trouxe ela de São Paulo aqui para o Rio Grande do Sul. E levou ela para o interior, num sítio, para morar aqui próximo, na cidade vizinha. E é interessante que ela chorou, desabafou comigo, contou toda a história dela nesse tempo que ela tá aqui, vai fazer 4 meses. E falou que não se arrepende de ter se casado com ele, porque ela ama ele, ela gosta dele, mas que ela se sente extremamente sozinha. E ele aposentado, ela também aposentada, os dois ganham super bem. E ele sai todos os dias de manhã, bem cedinho, 6, 7 horas da manhã, de casa para fazer aplicativo, para trabalhar por conta, diz que está fazendo aplicativo lá em Porto Alegre, e volta para casa 10, 11 horas da noite e deixa ela sozinha em casa. E ela chorou, desabafou, contou a história. E aí eu falei, tá, mas quando ele chega em casa ele dá atenção para a senhora? Não, quando ele chega em casa, isso ela me contando, quando ele chega em casa, ele já chega contando as histórias dos passageiros e falando e se engrandecendo e esquece de ouvir o que eu tenho para falar. E quando eu tento falar alguma coisa, ele, tu só enche o saco, tu só reclama, tu nem tá sozinha, tem meus parentes aqui próximo. E aí eu fiquei pensando, né, o que que faz um homem pegar e se relacionar com uma pessoa, se envolver com alguém, se não vai proporcionar para aquela pessoa uma vida melhor do que a vida que ela já tem solteira. Né? Por exemplo, eu tô há 6 anos, me divorciei, depois tive um relacionamento de 2 anos e faz mais ou menos 2 anos e pouco que eu tô solteiro, literalmente solteiro, né? E aí as pessoas falam assim, mas você não vai arrumar alguém, você não pensa em namorar, em ter uma pessoa na tua vida, em colocar alguém na tua vida? Aí eu penso, rapaz, pra que eu vou colocar alguém na minha vida para tirar a paz que eu tenho, o sossego, a tranquilidade que eu tenho hoje na minha vida? É lógico, é óbvio que todo mundo tem o desejo de ter alguém na sua vida. Todo mundo tem o desejo de se relacionar, de encontrar alguém. Mas se for para você colocar alguém na sua vida, para você não proporcionar o seu melhor para aquela pessoa, é melhor ficar sozinho. Então eu penso, se for para eu entrar na vida de uma mulher, na vida de alguém, para que essa pessoa ela se sinta frustrada, desamparada, ela se sinta... E não é somente com relação ao que ela sente, mas para eu não proporcionar, não oferecer para ela o meu melhor dentro da minha condição, dentro da minha capacidade, mas o meu melhor de todo o coração, é melhor ficar sozinho. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas entram em relacionamentos, desprezam os parceiros, maltratam, tratam de qualquer maneira, não valorizam, porque uma coisa que eu percebo, existe uma insatisfação muito grande nas pessoas. E essa insatisfação leva elas a viver insatisfeitas quando estão solteiras. Porque eu não estou feliz, porque eu quero alguém, porque eu quero. E quando elas têm alguém na vida delas, aí elas querem ficar solteiras. A maioria das mulheres que eu converso, de homens também que eu converso, que se relacionam, é reclamando do relacionamento, do casamento, que o parceiro isso, o parceiro aquilo, mas eles não percebem que eles também precisam mudar o comportamento, né? Precisam ser pessoas mais flexíveis, pessoas que saibam tratar melhor as outras pessoas. Leandro, por que você fala isso? Porque eu aprendi isso, eu estudei a respeito disso e eu também vivenciei isso. Se a gente não aprender com os nossos erros,
Eu já errei também muito na minha vida. E eu acredito que com o tempo você precisa aprender a corrigir os seus erros, a mudar, a ser diferente. E essa é a diferença que existe hoje. Graças a Deus eu sempre ofereci o meu melhor em todos os relacionamentos que eu tive e em todo momento da minha vida, seja para amigos, seja para a família, seja para as pessoas que estão à minha volta, eu procuro sempre proporcionar ou oferecer o meu melhor. Mas tem pessoas que elas são pessoas amargas, sozinhas, amargas quando tem um parceiro, elas vivem uma vida de amargura e elas vivem trazendo isto para a vida de outras pessoas. Então o conselho que eu te dou é, se for para você entrar num relacionamento, para você casar, para você ter alguém na sua vida, para você namorar, trate essa pessoa bem. E se você está num relacionamento, você entrou num relacionamento com alguém, tá namorando, tá noivo, tá casado, se valorize, se priorize, comece a cuidar mais de você. E se essa pessoa não te trata bem, não fica cobrando dela que ela te trate melhor ou que ela mude, porque as pessoas não vão mudar. O maior erro que a gente comete é achar que as pessoas vão mudar. As pessoas só mudam quando elas querem, quando elas realmente estão decididas a mudarem. Mas elas jamais vão mudar porque você está falando ou porque alguém está falando. Então, eu digo para você, você tem a oportunidade hoje, você que ainda está namorando ou você que ainda está conhecendo alguém, de você decidir. É esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado? É essa pessoa que eu quero na minha vida? É uma pessoa que me trata desse jeito só porque eu tenho um sentimento por essa pessoa? Ou eu quero alguém que me trate com carinho, com dedicação, com amor, com o mínimo que deve existir no relacionamento, que é respeito. Se não há respeito, não existe um bom relacionamento. Tá bom, gente? Deus abençoe. Então é sobre isso. Tava aqui em casa aqui pensando, né? Tô aqui, ó. Acabei de almoçar, a casa tá meio bagunçada, mas eu tava pensando quantas pessoas estão vivendo uma vida de frustração porque elas se prendem a uma vida que elas não estão felizes. Mas eu não estou dizendo que você que é casado, você tem que largar teu casamento, não. Se você não está feliz no teu casamento, você precisa aprender a se conhecer, entender os teus sentimentos, entender o que está acontecendo, por que você se frustra tanto e por que você cobra tanto do teu parceiro ou por que você espera tanto uma mudança dele. Porque essa mudança não vai acontecer da forma que você quer, não. Mas você pode mudar. E com a sua mudança, os seus comportamentos, as suas atitudes, você termina gerando um novo ambiente para que a tua vida, o teu relacionamento seja melhor, tá? Um bom dia, que Deus abençoe.